Olá, seja bem-vindo a mais um programa Essência, onde as suas perguntas sobre o sermão desta manhã serão respondidas. Estamos aqui com o pastor William Rogers, que é pastor sênior da unidade do Boqueirão. Que você seja bem-vindo e esteja à vontade para extrair aqui conosco a essência do sermão. E aqui estamos com os nossos convidados e com o pastor orador desta manhã. Pastor William, seja muito bem-vindo. Nossa gratidão, uma alegria estar aqui com vocês na Igreja do JuVV, nesse programa tão especial. E nossa gratidão por estar compartilhando da fé e da esperança em Cristo Jesus. Amém. A gente que agradece. E os nossos convidados desta manhã são o Gilberto e o Eduardo. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Pastor, pronto para as perguntas? Vamos lá, né? Ok. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: como eu posso viver alinhado à expectativa, a essa esperança de que Jesus brevemente vem, e como eu posso saber que eu estou cumprindo com isso, com essa espera alinhada, né, a uma vida aqui na Terra? Olha, é muito boa essa sua pergunta, de verdade, porque muitos têm essa preocupação, estou eu fazendo certo ou errado? Né? Essa é a grande preocupação. Então, a primeira dica que eu daria como pastor é o seguinte: não fique preocupado, porque foi o que Jesus pediu. Né? Ele disse, não se turbe o vosso coração. Então, uma das características da certeza da salvação em Cristo Jesus é não estar preocupado, exatamente porque nós somos salvos pela graça. Agora, uma coisa é não estar preocupado. E é por não estar preocupado, pessoas leves, elas são mais autênticas, né? E essa autenticidade que vai dar um cristianismo mais genuíno. Talvez o grande problema do cristianismo e das religiões, que muitas pessoas dizem até o seguinte: eu sinto um pouco de hipocrisia, talvez seja a vida artificial para tentar demonstrar ser aquilo que não é. Não, tá? Então, por conta disso, é o seguinte: Jesus vai vir, isso é um fato. Outro fato, nós já estamos salvos pela graça em Cristo Jesus. Estamos aqueles que aceitaram. Tá? Então a primeira coisa é aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitei, enquanto ele não vem, eu vou viver como alguém que já faz parte daquele reino. Isso é natural, você conhece alguém que vem de fora, de outro país para o Brasil. Você percebe pelo sotaque, pelas roupas, pela preferência gastronômica e assim por diante. Então é isso. Então se eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, eu aceitei a salvação pela graça, eu não vou mais viver como as pessoas desse reino, deste mundo de pecado vivem. Naturalmente os meus desejos, as minhas ambições serão diferentes. Então assim, eu não preciso me preocupar se estou certo ou se estou errado. Eu tenho que estar despreocupado para viver os planos de Deus na minha vida. Amém. E dentre os planos, deixando bem claro, é a fidelidade. Fidelidade à Bíblia. E dentre a fidelidade à Bíblia, ele traz ali alguns princípios, né? Fidelidade à lei de Deus, fidelidade também à salvação em Cristo Jesus, né? E assim por diante. Amém. Obrigada, pastor. Gilberto, qual a sua pergunta? Bom, pastor, sermão maravilhoso, que ajudou a gente a refletir bastante enquanto ele não vem. O que ficou no meu coração quando vi seu sermão foi sobre o sonho. Essa é a minha pergunta. O senhor falou que o sonho seria uma espécie de motor, né, para a manutenção da fidelidade da fé. Mas como manter esse sonho vivo num mundo que rouba nossos sonhos? Olha, eu te digo que o sonhar acordado é colocar aquilo que está no coração na mente, é transportar do coração para a mente. Então, sonhar acordado nada mais é do que visualizar aquilo que você gosta, que você almeja, né? Sonhar acordado é pensar naquele bolo que só sua mãe faz e falta pouco tempo para você ir visitá-la, você já consegue sentir até, né, o sabor e assim por diante. Então, nós temos muitos problemas. Então, sonhar acordado, além de ser um motor para nos manter fiéis e firmes à palavra de Deus, ele também é um escape, é uma válvula de escape. Que nós já temos tantos problemas, são tantas decepções, é tanta coisa que a gente planeja e não dá certo, tantas desilusões. Então, você sonhar acordado é essa fuga, né? E que ela é fundamental. Então, a melhor forma de fazer, vou ser pragmático contigo, tá? Está muito triste, muito decepcionado, passando por vários problemas na vida, sente e leia as promessas da volta de Jesus. Leia a Bíblia daquilo que está falando sobre o novo céu e a nova terra. Terminou de ler? Feche os olhos e sonhe, né? Por exemplo, vamos fazer esse exercício nesse momento. Como será pisar numa rua de ouro?
né? Mas eu já consigo me ver, eu consigo ver aquela rua dourada, eu imagino ela dourada, imagino os meio fio também ali, não sei se vai ser dourado, talvez um outro metal, uma outra pedra, mas o mais importante é que a gente olhando para o solo dourado, né, que hoje o asfalto é preto, então a gente está acostumado com pavimentação mais escura. Aí você olhar para algo dourado e de repente você levantar os olhos e ver uma nova Jerusalém linda, e ver um trono brilhando, saber que Jesus está lá, ir até diante do trono de Deus. Então isso é o sonhar acordado, e é isso que vai nos ajudar a continuar na jornada desse mundo, sempre olhando para Cristo Jesus. Amém. Com certeza. Amém. Eduardo, sua vez. Pastor, o sermão de hoje foi baseado em Apocalipse 22. Isso. E a gente tem aqui no versículo 2, aqui já no final dele, a gente vai falar da árvore da vida, né? Dos 12 frutos, e também falam das folhas. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Digo uma coisa, pastor, novo céu e nova terra já se fez. Sim. Né? Ali então, agora a gente tem aqui cura. Então quero fazer uma pergunta, é simples, mas eu quero fazer uma pergunta a respeito da cura dos povos. Ainda vai ter povos lá para poder ter essa cura? Como é que funciona? Olha que interessante. Então vamos ter uma visão um pouco sistemática aqui e vamos partir, vou ser redundante, vamos partir do princípio. Então olha só, Deus ele tem um povo nessa terra, tá? E esse povo era diferenciado com aqueles que eram descendentes de Caim. Então os descendentes de Sete e descendentes de Caim. A orientação de Deus para os nossos primeiros pais sempre foi de que crescer e multiplicar em todos os aspectos, não só no aspecto patriarcal, né, e da paternidade, da maternidade, com muitos filhos, esse também, não só esse. Mas nós entendemos que o conceito de Deus foi sempre que o ser humano deveria ter a sua estrutura familiar. Isso é certo, tanto é que ele criou Adão e Eva. Ele declarou, não é bom que o homem esteja só. Então, respondendo a primeira parte da sua pergunta, a promessa foi feita a Abraão. E o que foi prometido a Abraão? Né? Todos os povos da terra serão abençoados através de você. Se tu uma bênção. Né? Então, os povos são descendências de família. E até ele prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Então, ele não só abençoaria todos os povos, como ele também teria povos. No entanto, que Jacó teve 12 filhos. Tá? Então a gente já consegue ir visualizando tudo isso. Então no reino de Deus existirão povos por conta da linhagem, né, da nossa árvore genealógica e assim por diante. É lógico que todos nós chegaremos no mesmo pai e na mesma mãe, Adão e Eva. E a nossa criação feita pelas mãos de Deus, né, e o sopro nas narinas. Mas depois disso essa árvore ela vai se expandindo. Então essa é a beleza. E em relação às folhas para as curas, nós precisamos entender, olha que interessante. Esse texto está no versículo 2 do capítulo 22. Depois, no versículo 3, ele dá continuidade. Ele diz o seguinte, no versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Tá? Esse maldição, ele usa um termo para algo ruim, algo quebrado, mas é uma palavra que dá uma ênfase. Tá? É como se fosse um aumentativo na língua portuguesa. Sim. E quando a gente vai, aqui está escrito em grego, e quando a gente vai para a palavra cura, que você me perguntou, é a palavra terapia. Né? E o que é terapia? Isso no grego, né? É um serviço prestado a alguém. Então por que nós não haverá mais maldição? Porque nós estaremos recebendo um serviço. Um serviço de quem? Do Criador dos céus e da terra. De Deus o Pai e Cristo Jesus, tá? Então, por que a árvore da vida foi tirada do Jardim do Éden? Para que nós não vivêssemos eternamente sob maldição. A maldição foi paga na cruz do Calvário, né? Enquanto ele não vem, nós vivemos com fé. E quando ele vier, nós teremos acesso novamente à árvore da vida. E por ter acesso à árvore da vida, é que aí, a partir daí não existirá mais maldição. Porque é até interessante, no novo céu e na nova terra, depois do milênio, nós cremos então na volta literal de Cristo Jesus. Aqueles que aceitaram a salvação serão levados às nuvens dos céus. Aqueles que morreram e dormiram no Senhor, aguardando o seu retorno, também ressuscitarão, serão levados às nuvens dos céus e nós passaremos 1000 anos lá no céu. E é nesse contexto do capítulo 20 de Apocalipse, que aí nós entramos no capítulo 21, que vem o texto tão conhecido, que ele limpará dos olhos toda lágrima. Porque ali ainda haverá tristeza. A tristeza de uma mãe que não viu o filho,
ali por decisão pessoal de não aceitar a Jesus, e assim por diante. As tristezas ainda ocorrerão, porque nós ainda estaremos vivendo um juízo. A nossa primeira parte do juízo já ocorreu por conta de ir ao céu. Mas até ali nem todo lábio vai poder declarar que Deus é justo. Então é depois do milênio, ao acesso aos livros, né, que nós vamos entender por que aquela pessoa que eu tinha certeza que está no céu não está. Né? Então as dúvidas serão tiradas. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que todo joelho se dobrará, irá declarar que Deus é justo. E isso vai ocorrer no final do milênio. Então por isso ele enxugará dos olhos toda a lágrima, né? E por que a morte não existirá? Porque após o milênio cairá fogo e enxofre do céu, não é? E aqueles que foram conduzidos por Satanás para atacar a cidade santa, como o texto bíblico deixa muito claro, ali eles irão constatar, vão declarar que não receberam a salvação porque não aceitaram o amor de Cristo, né? E por isso eles não estão na cidade santa. Aí nesse momento cai fogo e enxofre do céu. Então por isso ele ainda vai limpar as lágrimas e depois disso já não haverá mais maldição. Mas para não haver maldição é porque nós estamos recebendo essa terapia. Isso está no original, né? De Cristo Jesus. E a terapia está na presença com ele. Obrigado. Amém. 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 Pastor, diga para nós então, qual a essência do teu sermão? Bom, a essência do sermão é que nós temos uma esperança, só que ele ainda não veio, mas um dia ele virá. Então é responder uma pergunta: enquanto ele não vem? Enquanto ele não vem, eu preciso viver com fé. E para viver com fé, eu preciso sonhar acordado. Né? A sonhar com o quê? Que as dores vão passar, as lutas irão passar. E enquanto esse dia não chega, nós também precisamos ser úteis às pessoas ao nosso redor. E a nossa utilidade é através da vida plena em Cristo Jesus, exercitando a nossa fé em todos os aspectos. Amém. Irmãos, muito obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre, ok? Nós agradecemos. E pastor, pode encerrar para nós com uma oração? Com certeza. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, que nós lhe agradecemos pela fé. Lhe agradecemos pela certeza da salvação pela graça de Cristo. E é em nome de Cristo que nós lhe pedimos o poder do Espírito Santo, para que enquanto ele não vem, venhamos viver em fidelidade a Ti em todas as coisas, observando a Tua lei, sendo uma bênção às pessoas ao nosso redor e ao meu bom Pai, pregando desta esperança, vivendo a missão de anunciar que em breve Jesus irá voltar. Amém. Senhor nosso Deus, enquanto esse dia não vem, venha nos manter em pé na jornada cristã. Isso lhe suplicamos em nome do nosso Redentor, que reina e vive para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus.